possibilidade de tratamento desse paciente, no qual ele esteja com sã consciência das escolhas dele próprio e que passe por uma bateria de avaliações psiquiátricas e médicas, na qual comprova que ele mesmo tem a capacidade de decidir se ele quer mesmo pela vida ou a morte dele. No caso, o uso de eutanásia seria em pacientes com esse tipo de coisa. A decisão por parte de familiares ou outro tipo de pessoa que seja cuidando dele iria partir da questão do tratamento, porque o tratamento paliativo no Brasil, o custo é muito elevado. Então, o cuidado desse paciente, mesmo com esse cuidado paliativo, seria de alto custo se o fornecimento de saúde pública não cobrisse esse tratamento. Então, o custo disso sairia bem mais alto do que o custo da eutanásia no uso desse paciente. Tem 3 minutos ainda. Sobre usar a eutanásia em pacientes que estejam com tal doença, a pessoa sendo idosa, ela perde um direito de mandar. A pessoa sendo idosa. Aí, com essas doenças degenerativas e tal, ela não pode pedir nada. O local da saúde em que esse paciente está tem que tratar até o fim da vida dele. Entendeu? O funcionário tem que ter esse cuidado com ele, tá? O tratamento, entendeu? Tipo assim, ele tem que saber que ele tem esse direito, sabe? Dele entender que tem alguém ali pra realmente cuidar dele, sabe? Não se ele saber assim, eu não tenho o melhor, então eles vão aplicar a eutanásia em mim e eu vou perder. É caso de perder a esperança, entendeu? É isso que eu queria explicar. Aí, se você, um funcionário médico ou enfermeiro ou qualquer técnico de enfermagem aplicando eutanásia é considerado crime em alguns códigos jurídicos, no artigo 5 da Constituição Federal, isso é a inviolabilização da vida. Não pode. Tem 3 minutos ainda. Mas assim, no caso, quando a pessoa vai estar falando de idoso que não tem consciência, quando ele perde, digamos, essa consciência, quem toma de conta agora é a família. Então a família tem a Porque ele não teria autonomia para ter decisão. Exatamente. Quando ele se torna incapaz. E você falando de lei, se a pessoa, caso ela tenha a escolha da própria vida, tem a lei do quê? Da liberdade de escolha, que é que se a pessoa tem a escolha de tirar a vida dela, é a escolha dela. E acabou. Ninguém tem o direito de tirar a vida dela. Mas se ela quer tirar a vida, acabou. Porque até mesmo em oferecimento, nem sempre a questão do que você falou sobre o cuidado com o idoso em estado terminal, nem sempre o custo desse cuidado, às vezes nem tudo é fornecido pelo SUS. Então nem sempre esse paciente vai conseguir ter um tratamento digno até o fim da vida dele. Porque, que nem o lar dos idosos, nem sempre tem tudo que eles precisam lá, então eles dependem muito de doação. Se não tem a doação ou fornecimento pelo governo ou por algum outro órgão público, eles vão ficar sem e vão ter que passar pelo que eles têm. Então, alguma coisa falta, alguma coisa não tem. Então, mesmo com todos os cuidados, com todos os tratamentos, nem tudo é coberto pelo SUS. E que nem ela falou assim sobre a capacidade de decisão do idoso. A partir do momento que aquele idoso ele passa a não ter mais autonomia por decisão própria, algum cuidador ou algum familiar dele assume essa responsabilidade. Supomos assim, um idoso com Alzheimer, ele, de acordo com a lei, de acordo mesmo com a medicina, ele não teria mais a capacidade de decisão. Então, chega algum familiar ou algum profissional que passa a ter autonomia pelas decisões dele. Não ao geral, mas ao que eles capacitam como um bem-estar do próprio paciente. Mas também, como você disse, a pessoa escolhe para morrer. Isso daí é comprovado por psiquiatras, psicólogos, que quando a pessoa deseja a sua morte, não é querendo
o desejo da morte em si. Ela só quer passar por aquele momento difícil. Ela não quer literalmente a sua morte. Ela imagina algo além disso. Ela não está pensando nisso. E também, a pessoa... Ai, como que é? Agora eu É esqueci. tipo uma forma dela se expressar, tipo, eu quero morrer porque ela tá, tipo, não sabe pra que ela vai viver? É isso que ela quer dizer. É só um jeito dela se expressar que ela quer a morte, não literalmente ela quer a morte. E também, quando a pessoa, os estudos dizem das pessoas que legalizam a eutanásia, é sempre pessoas que têm uma saúde estável, não alguém que está numa situação deplorável. Porque, como está acontecendo aqui, são pessoas de saúde boa que estão sendo a favor da eutanásia. Ninguém está pedindo a opinião de alguém que está nesse estado. Você já teve alguma Calma aí, eu ia falar ainda, mas calma aí. Voltando para o assunto que a Giovana falou sobre a medicina, que teria muitos gastos, não sei o quê. Você já pensou na logística de pensar em legalizar a eutanásia? Tipo, a produção da eutanásia? Como que seria fazer isso? Em que sentido? Questão de custo ou questão de... Questão de custo e de uso também, porque como que eles vão ter como pagar pela eutanásia, para ter todo o custo, toda a forma, por que eles não podem pagar para fazer um jeito mais fácil? Tipo, por exemplo, quem tem depressão, ansiedade, tende a querer se matar, porque, para que eu vou viver? Não tem necessidade. Só que, em vez disso, de vez de se tratar, eles vão buscar a eutanásia, que é mais fácil, óbvio. Para que eles vão pular de uma ponte se ele tem eutanásia? Só que aí, pensando assim, não era mais fácil, tipo, os órgãos que vai estar lá para produzir a eutanásia, pensando na logística toda da eutanásia, vai dar um custo. Não era mais fácil investir numa clínica ou uma forma mais fácil para essas pessoas se tratarem, ao invés de desistir da vida? O custo da produção da eutanásia seria um custo tecnicamente único, porque, supomos, um cuidado paliativo ia estender por quanto? 5, 6, 7 anos, não ia saber quanto tempo. Se a gente for somar todo esse custo de soma por todos esses anos, na produção da eutanásia o custo seria bem mais baixo. Então, como exemplo assim também sobre, que nem ela tinha dito sobre pacientes que escolhem a eutanásia por escolher a morte. Uma atleta, se eu não me engano ela é russa, que participou dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, ela teve toda a vida inteira praticando um esporte e chega um momento da vida dela que a doença degenerativa dela não tinha mais como ela participar desses jogos. Então, essa escolha da eutanásia seria mais como um alívio para ela. Tecnicamente, se a gente for generalizar mesmo, seria mesmo uma escolha pela morte. Mas a escolha disso aí entra ainda no livre-arbítrio, porque se o governo não oferece a oportunidade dessa pessoa viver uma vida melhor ou ter pelo menos uma melhora, a única opção que ela teria, de acordo com a mentalidade dela, de acordo com os exames que ela faria, seria isso. Mas É uma opção viável. Mas por isso teria um acompanhamento direito com psiquiatra, terapia, e ela veria que não é só isso, também teria acompanhamento de medicamentos que ajudaria no seu pensamento. Mas tem um custo, né? Não, porque o público, o SUS, libera o quê? Terapia, libera remédio. Até se você fizer um papel do alto custo, sim, você consegue. Eu mesma consigo remédios de alto custo para epilepsia, depressão e transtorno de personalidade. Mas no SUS não é imediatamente que você vai conseguir, você demora, tem vezes que você Mas demora sim. muito tempo. Você demora muito tempo para conseguir algum medicamento, alguma coisa para tratamento. E naquela hora você falou assim, a pessoa está lá desistindo da vida. Mas se é um caso, digamos assim, de leucemia não tem cura. Câncer, ninguém achou a cura ainda. Como é que a pessoa, ela sabe que ela, por um momento ela vai morrer, se ela quiser acelerar a morte dela, ela tem o direito, é a vida dela. Ninguém pode falar, você tem esse direito. A vida é dela, a decisão é dela. Ah, tá. Então vamos fazer um exemplo. Como eu tenho depressão, eu tenho o direito de usar a eutanásia, que é uma doença sem cura? A decisão é Tecnicamente não, porque essa é uma doença mental. Então Exatamente. seria você passaria por uma consulta. Então, se o psiquiatra ou psicólogo determinasse que você teria uma desorientação, não, uma doença mental, a qual você
teria desejo por aquilo, só que não seria por conta de alguma outra doença física que não teria cura, doença física que não teria cura, então essa opção não seria viável para você. Então, no uso da eutanásia, assim como essa atleta disse, ela teve que passar, né, mais ou menos por um ano em consulta psiquiátrica, em consulta psicanalista, para ver se realmente a saúde mental dela estava em dia, batendo ali com os parâmetros deles, para ela conseguir determinar se ela mesma queria aquilo, sem ter no meio alguma doença mental. Então, se por acaso a pessoa que procurou a eutanásia ela tivesse algum tipo de doença mental, Alzheimer, alguma outra coisa que interferisse na escolha sã dela, ela já não conseguiria fazer uso dessa medicação. E também, se você fosse aplicar a eutanásia, você não fala, quero eutanásia, vou aplicar. Precisa passar por médicos e ele vai ter que dar, digamos assim, o laudo que você quer, entendeu? Tipo, eu quero tirar minha vida, você vai lá, o médico vai passar por um processo para você conseguir a eutanásia. Mas assim, eu quero, ponto, ele já te entrega e você aplica. Mas com isso também teria o contrabando do remédio. O uso da droga, mesmo a gente não sendo legalizado, cocaína, crack, metanfetamina, tudo isso continua sendo um uso ilegal. Então a gente não pode generalizar que o uso da eutanásia não seria ilegal ou contrabandeado em alguma forma, seria. Só que a gente também não pode legalizar, porque qualquer outra forma de uso de drogas ilícitas, ela seria de alguma forma ser contrabandeada ou sendo comercializada de forma ilegal, mesmo com a legalização. Nós já estamos passando para a parte das tréficas, tá? Porque vocês meio que as edições de vocês foram curtas, então foi mais tempo para as réplicas de vocês. Então agora a gente vai passar para a parte das réplicas. Se quiser aumentar um minuto em cada tréplica, então, pra alongar. A gente tem meia hora ainda. É meia hora ainda? Acho que é. Que horas são? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Calma. 9h12. Realmente tem meia hora ainda. A perda para a ciência e para a medicina. Tipo assim, a ciência e a medicina passam anos e anos e anos tentando achar, por exemplo, uma solução para doenças terminais e doenças que, tipo assim, vão ficar tipo paralisia, umas coisas assim, câncer, que não tem cura. A ciência passa anos e anos caçando uma solução para isso. Se aí legalizar a eutanásia, eu tenho câncer terminal, não quero viver, quero morrer, e eu acho que é uma decisão minha, eu quero isso. A ciência, o que a ciência vai pensar? Para que eu vou passar anos e anos estudando, sendo que se ela quiser, ela vai pegar e vai tomar a eutanásia e vai morrer? Para que eu vou passar esse tempo todo estudando, gastando milhares e milhares e milhares de dinheiro, pesquisando, fazendo testes, várias coisas, sendo que, pra quê? Pra que isso em vão, sendo que a pessoa vai se matar? Não faz sentido algum a ciência e a medicina ficar pesquisando, sendo que vai legalizar e a pessoa, tipo, saber que ela vai morrer, talvez, porque vai que, né, aconteça de ter alguma coisa, acha um doador ou algo assim, ela desista, perde as esperanças, por quê? Porque ela vai ter como tomar a vacina ou tipo outra coisa assim, desligar aparelho, essas coisas, ela vai se matar. Pra que vai estudar? Não tem necessidade. Que nem vocês falou da doença psicológica e mental. Tem o suicídio, que é o que mais acontece. As pessoas pular de ponte, essas coisas assim. Usando a eutanásia, vocês falou assim que vai ter um tempo para essa pessoa, como é que fala, avaliar se ela vai precisar mesmo da eutanásia. Esse tempo não é mais fácil, de vez ela analisar que ela vai precisar de eutanásia, não era mais fácil ela se cuidar, tipo, com esse tempo, tipo, usando o SUS, que nem a Dulce falou, para se tratar, não era mais fácil? Queria ser só, vai ser um custo variável, tipo, não vai ser aquela coisa que vai anos gastando dinheiro, vai ser só naquele tempo, até esse certo custo, depois com isso já não vai ter. Só que vai ser basicamente o que o SUS iria fazer, construir outras clínicas ou dar formação para outros funcionários, que é o que vai acontecer, e basicamente essas pessoas vão ter lugar para se tratar, então não vai precisar da eutanásia, eu acho que sem necessidade alguma. Assim, completando o que ela falou, com o avanço da tecnologia, vocês não acham que
a ciência poderia achar uma cura para tal doença, como vocês citaram, o câncer é uma doença tratável, entendeu? Se a ciência achar uma cura para isso, entendeu? Aí se essa pessoa usa a eutanásia, ela vai perder a sua vida, lógico, e ela vai meio que perder o que a ciência poderia proporcionar para ela, entendeu? Ela não ia esperar as horas da eutanásia, não ia presenciar esse momento de criar, vamos supor, a ciência criou tal coisa para ajudar no câncer dessa pessoa, para curar, entendeu? Ela usa a eutanásia, não vai presenciar esse tratamento. É assim que vocês falaram sobre a questão do avanço da tecnologia, da medicina, da ciência. Doenças como doença da coluna cervical, doença genética, como a anemia falciforme, não tem ainda, dentro de tantos anos de estudo, ainda por enquanto, não tem nenhum avanço na tecnologia em questão disso aí. Então, por exemplo, é o mesmo que uma pessoa que precisa de uma cirurgia de emergência. Ela espera quanto? 5 anos, às vezes, no SUS, por opção dessa doença, por tratamento ou cirurgia, ou que seja, dessa doença. Imagine uma pessoa em estado terminal, ficar 2 anos tecnicamente gastando muito dinheiro que ela não tem, esperando encaminhamento do SUS ou de algum outro órgão de saúde pública para ela conseguir algum tratamento para essa doença. Ela passa esse tempo todo, acaba falecendo dessa doença, que não tem cura de acordo com a ciência, então ela acaba morrendo de agonia, tecnicamente dor insuportável, porque morfina, esses medicamentos que aliviariam essa dor, o custo não é barato. Então, por exemplo... A gente pensou um pouquinho, mas é visualizar daqui? Primeiro PI. Não é na Júlia Soares? Você não é? Tem alguém, essa moça, Maria Júlia, não está passando bem, o pai veio buscar. É daqui? Eu acho que é do primeiro PI, tia. Ele falou aí pro segundo filho, ela também não está. Tá bem? Se quiser me levar embora. Então, o aguardo dessa pessoa pelo avanço da tecnologia, que é bem, digamos assim, que até regride em questão de avanço, seria bem demorado. Então, a eutanásia também não seria a única opção para essa pessoa. Se por acaso ela passasse toda essa análise médica, psiquiátrica, psicanalista, e os médicos comprovassem que aquela doença dela não seria o último caso em questão da medicina, avanço da tecnologia, biomedicina, seria analisado tudo isso e veria se aquela opção mesmo seria a última ou a viável para aquele caso daquela pessoa. Porque, por exemplo, uma doença na medula espinhal, na medula, na coluna, esse tipo de paralisia, tetraplegia, paralisia que seja, ela ainda é muito estudada para resolver aquilo ali, alguma lesão, só que ainda não tem nenhuma comprovação de que teria alguma solução. Então, essa pessoa, tecnicamente, esperar, ela ficaria totalmente desanimada com a vida dela, porque ela esperar um avanço que ela não vê na tecnologia seria um desgosto para ela. E ela passaria esse resto do tempo, digamos assim, acamada, no hospital, com aparelhos. Ela nunca tem uma vida, ela vai ficar só no hospital. Porque nem a atleta que eu citei, ela não vai conseguir mais competir, ela não vai conseguir mais ter a vida que ela tinha antes. Então, ela continuar tendo essa vida, esperando algum avanço ou mínimo da tecnologia e ficar totalmente desanimada e ver que não tem, no momento, ela continuaria a vida dela basicamente triste. Então, essa atleta mesmo disse que os papéis que ela conseguiu, para ela conseguir o uso da eutanásia como uma opção para ela, já tranquiliza ela. Não quer dizer que ela vá usar, mas é uma opção ali que ela já tem alguma esperança para ela. Porque se a tecnologia não oferece, ou a biologia, ou que seja, a ciência não oferece nenhuma melhora para ela, aquilo ali passa a ser um conforto. Mas não pelo fato de morrer, mas pelo fato de a dor dela ou o sofrimento dela ser pouco encurtado ou encurtado naquele período. E esse pouco tempo que ela vai viver, ela vai depender de alguém para cuidar dela. E imagina,
você depender, mas não somente você depender de alguém que tem que cuidar da nossa vida. O papel do cuidador é esse. Toma. Além do custo, que isso aí tem, porque tudo bem vocês falaram que o SUS ele oferece isso, mas tem muita gente que tem doença crônica, tem doença como Crohn, que eu conheço uma menina que ela tem doença de Crohn, e nem tudo que ela tem, o SUS oferece para ela. O SUS oferece muita coisa, cuidador que seja para ela, apoio médico, mas nem tudo cobre. Tem uma menina também que o custo do hospital dela é mais de 20 mil reais. Então, o SUS ele não vai conseguir cobrir tudo isso. Então, ela depende de doação, depende de família mesmo. É basicamente isso. O SUS oferece, mas não oferece tudo. Pensando no que vocês falou, a gente vai num relato então de uma pessoa que teve esse privilégio, e vocês falam que no caso seria. Peraí, como que a pessoa relatou, sendo que ela tomou eutanásia? O médico patologista de Michigan, nos Estados Unidos, foi o mais proeminente defensor da legalização da eutanásia e da morte assistida. E, segundo seu advogado, assistiu pelo menos 130 pessoas a morrer. Em 1998, foi preso e passou 8 anos atrás das grades, sendo libertado sob condição de pôr fim às suas atividades. Durante a sua carreira, viu ser retirada a licença para praticar medicina no estado de Michigan e também conhecido por várias propostas pouco ortodoxas, como, por exemplo, o uso de sangue de cadáveres para transfusão e o transplante de órgãos de pessoas condenadas à pena de morte. Segundo uma investigação do jornal Detroit, 60% dos doentes que o médico ajudou a morrer não tinham doenças terminais e pelo menos 12 deles nunca se tinham queixado de dor. A investigação demonstrou ainda que pelo menos 19 das vítimas tinham conhecido o médico menos de 24 horas antes de morrerem. A esmagadora maioria dos casos em que Kevorkian interveio foram suicídio assistido, numa altura em que não existia enquadramento jurídico para condenar tal prática. Em 1998, o programa 60 Minutos da CBS mostrou um vídeo gravado pelo próprio médico em que ele acionava a máquina que administrou Segundo a investigação... Desculpa. Administrou uma dose letal a um homem que sofria de doença degenerativa com o seu consentimento. Com base nas imagens, Kevorkian foi condenado a uma pena efetiva. O Dr. Morte, como ficou conhecido informalmente, morreu em 2011 de causas naturais. Aí você falou assim, as pessoas têm esse direito de, é uma doença terminal. E você citou a mulher que estava nas Olimpíadas, tá? Ela, tipo assim, pegou, morreu, beleza, se tratou, agora tá em paz. A família dela talvez tenha aceitado isso, talvez não, é uma escolha. Essa mulher ainda tava, tipo, tinha a total certeza, porque não era uma doença, tipo, que, como é que fala? Não alterou a mente dela e nem nada, só que no caso do idoso alteraria sim. Só que é que nem vamos comparar um animal com uma pessoa. O animal é irracional, você, por exemplo, se for aplicar a eutanásia nele, pode aplicar, você, desde pequeno, quando você cuida de um animal, desde pequeno você trata dele, você vai dar água para ele naquele horário, vai fazer desmir naquele horário, tudo aquilo. Uma pessoa, quando você cuida dela, já não é a mesma coisa, porque ela teve uma vida, entendeu? Ela teve uma vida, quando a mãe cuida do bebê até uma certa idade, depois disso, ele já sabe das coisas que ele pode fazer e as coisas que ele não pode fazer. Você vai crescer com aquilo. O Alzheimer vem independente da idade, com o passar do tempo. Aí, pensa comigo, essa pessoa tá lá, você não sabe se ela quer morrer ou se ela quer viver. Por exemplo, ela quer viver. Tipo, pra ela não vai fazer diferença, pô, esquece.
Esquece. Pra ela, cada dia é outro dia. Ela vai vivendo daquilo. Não vai ser uma pessoa que, eu fui na rua ontem, voltei pra casa. Eu não sei se eu fui na rua ontem, não sei. Beleza? Outro dia que segue, passa outro dia. Só que aí vai ter uma pessoa pra cuidar. Provavelmente não vai ser uma pessoa paga, gente. Vai ser alguém da família, óbvio. Aí essa pessoa, pra ela tá vivendo, segue a vida, vamos viver. Aí o que acontece? Aí uma pessoa decide por ela, que por ela não ter essa tipo assim, como é que fala? Essa noção, ela tem que morrer. A pessoa vai decidir por ela. Ela saiu da boca dela que ela quer fazer isso. Alguém tem certeza disso? É a vida dela, pô. Apesar dela não estar lembrando, ela tá vivendo dias e dias. Ué, tá vivendo. Só que aí você acha que essa pessoa, que só por não ter que cuidar dessa pessoa, tem o direito de falar se ela vai viver ou vai morrer? Mas assim, Vamos passar para perguntas agora. Tá? Se alguém tiver uma pergunta a fazer, ninguém? Não, acho que tá tranquilo. Faz a pergunta aí, Carlinhos. Faz aí. Fala, se você quer. Ninguém tem pergunta? Faz uma pergunta, Carlinhos. Verdade. Pensa aí. Tem mais alguma coisa que vocês... Não mesmo? vocês querem botar alguma coisa? Eu vou falar. Se eu não debater mais alguma coisa, Aí, pode uma debater. pergunta. Pra nós ou pra ele? Vamos pôr fogo nesse negócio. Eu tinha uma tia que morreu de câncer há uns anos atrás, câncer do pâncreas, Dá oi pro vídeo. que ela ficava assim, ela passou, acho que Dá oi. uns anos assim, que ela tinha que ficar tomando remédio de 6 horas, porque ela tinha muita dor, ela não aguentava de dor, ela ficava gritando de dor, era, nossa. E assim, foi indo, ela chegou no fim da vida dela, assim, num estado, né, sem vida nenhuma. E vocês não acham que assim, se ela tivesse meio que acelerada, adiantada, ela não teria sofrido muito menos, a família teria que ter visto, ficar vendo ela sofrer? Então, a eutanásia nesse caso, pra mim, seria a melhor coisa a se fazer. Mas isso está sendo a sua opinião de uma pessoa saudável. Agora, a opinião dela. Então, a opinião dela, no estado que ela estava, em sofrimento, tendo que tomar. Pra ela ser isso que ela queria? Tendo que tomar. Não, me perguntei, mas você acha que ela ia querer continuar vivendo assim até o fim da vida dela desse jeito? Pô, depende, a gente tem momentos e momentos. Eu agora posso estar feliz e amanhã eu posso estar triste, entendeu? Vai de várias coisas. Hoje eu, tipo assim, tem remédio pra isso, entendeu? Ela tava controlando. Tipo assim, hoje eu tô bem, eu acordei bem, eu tô feliz, aí no outro dia eu vou estar triste, eu vou perder a vontade de viver. Nossa, eu vi um câncer, eu quero morrer, entendeu? Vai disso também. Mas também como ficaria a sua mente sabendo que você optou pela morte da sua tia? Você foi Fique a em paz favor. com isso? Você fica em paz com isso? Sim, Entendeu? porque ela morreu de qualquer jeito. Mas Mas ela aí você ela tem tendo morrido escolha. antes. Não, mas a escolha não seria minha, seria dela. Ela deu a escolha? Não, porque eu não tenho essa opção. Mas se fosse legalizado, quem sabe? Não, mas só que ainda assim, você tá falando pra ela como se fosse coisa sua. Você tá pensando em você, não nela. Você tá pensando na sua visão e na sua dor, não na dela. 2 dias de vida assalta um banco. Posso falar? Ó, no começo do ano, meu avô também teve câncer de pâncreas e ele também passou pelo mesmo processo que a tia da Sara. E em todo momento do resto da vida dele, ele ficou uma semana em um processo muito doloroso. Em toda essa semana, todos os dias ele falava que ele queria só morrer em paz, porque ele não queria sofrer. Ele falou isso pra mim em todo momento. Ele falou assim que ele não viveu uma vida saudável pra ficar no resto da vida dele sofrendo tudo que ele não sofreu em vida. Então ele falou todo dia pra mim que ele só queria morrer em paz. Então, é o mesmo processo. Você quer fazer mais alguma pergunta ou falar mais alguma coisa? Agora o júri vai decidir, ó. Agora o júri vai jurar. O júri vai jurar? Você não fez a pergunta, cara? Ó, eu já dei uma solução já pro problema. Eu já falei pro José. Não, tá gravando, cara, calma. Não, mas posso falar a solução aqui, não? Não, tô gravando Fala. porque eu sou uma pessoa muito Fala, influente. fala, Cara, fala. o negócio é que tem pessoas a favor e contra a legalização da eutanásia, correto? Sim. O pessoal que é a favor... Essa câmera aqui, ó. O pessoal que é a favor vai querer que a seja legalizada. O pessoal que é contra não quer que o pessoal morra. Olha aqui, Então, ó. a gente...
Vai, cala a boca, velho. Aí você legaliza a eutanásia e coloca ela que só pode funcionar no SUS. Que aí o SUS vai demorar tanto pra liberar a sua eutanásia, você vai morrer de causas naturais. Aí o pessoal que é a favor vai ficar legal, porque vai estar legalizado. O pessoal contra também vai ficar legal, porque ninguém vai morrer de eutanásia, cara. Só pode adquirir nos dois lados. Joga no SUS, só joga no SUS. Aí o Zé falou assim que com certeza é do Bolsonaro. E eu posso ser o imperador do Brasil novamente. Ah, mano, papinho de imperador. Tá gravando? Tô. Mas vai gravar o bagulho sem ninguém aqui? Mano, tô gravando, Não, você tá cara. fazendo TCC, então. Mano, você acha que o cara que grava o casamento, ele grava só a parte que o pessoal tá entrando lá? Só a parte... Lógico que ele grava. Você acha que vai gravar o noivo caindo bêbado? A noiva louca? Eu ia adorar. Ele força. Nossa, acho que é você ganha umas 3, 4. Eu jogava uma no dia, porque se eu jogasse mais eu passava raiva. Nossa, você matou a gente. Tá bom, Ingrid, abre mesmo, Ingrid. Olha o deboche, olha o deboche. Eu fiquei, ó. Eu fui baixa. Vai falar que eu tenho defesa. Ô, caralho. O livre-arbítrio. Todo mundo tem direito à vida. Vocês é muito cuzona, parça. Eu preciso aqui. Ah, mano, de verdade, eu tô de boa com esse pai. Eu queria ser o ator. Perdeu um pouco por causa disso. Eu tô de boa com o que a gente fez. Deixa eu ver, alguém sabe falar alguma coisa? Eu sou a eu antes era ter mesmo caso de família, que eu sou câncer de pâncreas é foda. É tipo assim, câncer de Ô, Vitão! Ô, Vitão! Ô, Vitão! Caraca, surdão! Ô, Vitor, dá um tchau pro vídeo, Vitor. Ô, já dei minha ideia já, tá? Não tem nem comigo, Ah, mas esses caras ficam galinhando, passando na frente. Ele não fala do zóio? Tá na câmera com a coisa reduzida. Aí, ó, tá 0,6 de zoom. Aí pega maior. Aí, tipo aqui, ó, se eu colocar aqui, pega todo mundo, ó, da mesa. Ô, Andrei, no seu antigo celular você gravava a ceia. Bota o olho aqui, bota o olho aí, Karim. Bota o olho aí, Karim. Bota o olho aí, Karim. Qual delas? Escolhe uma. Escolhe uma. E vê se acerta. Vai, Karim. Claro. Qual que é a grandona? Não sei, acho que não. Não é de baixo. Não, a grandona não. Não é grandona, não. Esse aqui é o material formal e informativo. Tá produzindo. Ah, cara, eu sou um documentarista, sabe? Tipo Bruxa de Blair. É, tipo Bruxa de Blair. É. Falsa fita aí. Andrei, o PT mudou. Deixa eu gravar, cara. Cala a boca. Não, mano. Ô, pega a câmera, pega, ó. Vou dar um zoomzão na cara do Alisson. Pega, ó. Ó, o Alisson tá quadrado, filho. Olha, na Venezuela já faz eutanásia, fuzilamento em parede, cara. Só o lado. Eu, vai comer assim.
Um fim de semana essa. Vai, manda. A gente vai falar primeiro o que a gente achou do debate, depois a gente fala o Resultado final. Foi um debate que conseguiu se desenvolver muito bem. E a questão é que o tema ele não ajuda muito, sabe? Obrigada, porque você tá praticamente... Como você vai obrigar alguém a viver? Essa é uma questão da eutanásia. Mas, em relação à participação, teve um grupo que teve uma participação onde as pessoas não deram opinião muito, não comentaram muito. Mas em relação ao comportamento, os dois grupos foram muito bem. Teve uma questão de ir contra a ética e também de ficar interrompendo um ao outro. Sem contar que os dois grupos, vocês se ajudaram, sabe? Alguém estava meio engasgado ali em relação ao argumento, a outra pessoa foi lá e deu uma complementada. Isso foi muito bom. Acho que é isso, né? Os dois grupos teve argumentos muito bons, a Camila deu argumento bom, a Giovana. Mas em questão assim, o grupo deles falou mais, né? No caso ali a Giovana falou um pouco mais. Ética também, tipo, foi ok, não teve nada demais. E é isso. Eu acho que em questão de argumentação, os argumentos que mais foram compatíveis, assim, foi do grupo a favor, mas foi só a Giovana que falou. Tecnicamente foi isso. A Adriele, a Maria e a Eduarda Gomes foram as que menos falaram, e a Ingrid não falou nada. Ah, tá. A Camila e a Giovana foram as que mais tiveram argumentações boas. Só que dava pra ver que quando não conseguiam responder, elas se baralhavam, mas os outros conseguiam ajudar. Beleza, o uso do celular também não foi algo tão grande, porque foi apenas para ler um texto, certo? E acho que só. E em questão de argumentos, também nesse grupo, por exemplo, nas perguntas que foram dadas, vocês, Maria Eduarda ou sei lá quem, esqueci já quem falou, usou muito argumentos, por exemplo, assim, não pensando na pessoa que usou, por exemplo, que tem a doença. Vocês pensaram muito no externo. Vocês tinham que pensar mais nas pessoas. Por exemplo, assim, se eu tenho depressão, mas, nossa, e a Bia? Se eu me matar, como que a Bia vai ficar? É verdade. Vocês não vão focar na Bia, vocês não vão focar, não é nela que tem que focar, é em quem tem a depressão, em quem tem a doença em si. E não no externo, na família e tal. Eu acho que foi isso. Então... Tem que matar todo mundo, tá ok? Legaliza o suicídio aí, por favor, pessoal. Foi por causa também de... Mata isso aí. No debate inteiro, assim, quem mais, tipo, falou bastante e usou, tipo, dados, estudou e parece que falou mais, tipo, no debate inteiro. No debate inteiro foi... Tá gravado. A Giovana deu bastante informação, então ele ganhou. Eu falei. Eu previso o futuro. Parabéns aí. Eu previso o futuro. Fala o número da Mega Sena aí. 31? Mega Sena 31. Encerrando a gravação, ó.